Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, meu povo. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para as nossas reuniões espirituais. Somos o Grupo Saber e Conhecer. Hoje é dia 6 de junho de 2024. Estamos dando continuidade à vida de Cristo no livro de Urântia, né? Que está sendo muito interessante e está trazendo muito ensinamento. Espero que quem veja esse vídeo gravado aí na internet faça bom uso desses aprendizados. Vamos à oração de introdução, gente. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja, damos por iniciada a nossa reunião de hoje. Graças a Amém. Deus. Amém. Graças a Deus. A palestra. Vamos lá, boa noite. Bem-vindos à 12ª palestra do ciclo de palestras do livro de Urântia. Essa palestra é uma continuação da palestra anterior que a gente fez, a parte 1, que a gente chamou de Infância e Adolescência de Jesus. O título original dessa palestra era O Trabalho Público. Eu mudei para O Ministério Pessoal, porque relendo melhor para dar essa palestra, eu percebi que é assim que, de verdade, os reveladores chamam essa fase que eu vou dar a palestra aqui, tá? O trabalho público mesmo de Jesus inicia a partir do batismo dele. O batismo de João é a parte mais conhecida que está na Bíblia, no Novo Testamento. Tá? Essa parte aqui do Ministério Pessoal, que vai mais ou menos dos 15 anos até os 31, eu acho que é a parte mais fascinante para qualquer estudante de Jesus estudar, porque é o que a gente chama de anos perdidos. E disso daqui a gente só tem escrituras apócrifas, histórias do que Jesus fez nessa época. Sempre muito desconectadas as histórias e até estranhas. E em cada apócrifo você vai encontrar uma história mais estranha que a outra, tá? Bom, aqui está as palestras. Depois a gente tem mais uma da Era de Luz e Vida com Marcos. Bom, como sempre, essa apresentação é uma interpretação minha, pessoal, como assim todas foram, tá? A gente não pressupõe aqui substituir a leitura do livro de Urântia, ainda mais nessa parte da vida de Jesus, que é tão intrincada e com tanto conhecimento. Acho que não tem uma parte do livro com mais sabedoria por centímetro quadrado que esse quarto tomo do livro. Que realmente o que eu vou falar aqui para vocês é um vislumbre do que tem nessa parte, tá? O ideal mesmo é que vocês leiam. Bom, a parte 1 foi a gente viu desde os preparativos da vinda de Jesus até os 14 anos de idade. A gente vai ver hoje dessa fase, dos 15 anos até os mais ou menos 31 anos. Essa fase aqui, dos 15 anos aos 31 anos, o livro de Urântia chama de fase de ministração pessoal. Foi quando Jesus fez um trabalho de meio que sair ao mundo e conhecer melhor os semelhantes, antes de realmente tentar ensinar algo, tá? Ele acabou ensinando no meio do caminho, mas a função principal dele era aprender com as pessoas. Bom, então retomando, 15º ano, 9 depois de Cristo, começa a luta financeira de Jesus. Ele praticamente assume a casa sozinho, tá? E além de assumir a casa sozinho,
se lembrem que eles tentaram ir até Herodes e pedir uma indenização pelo trabalho que o José tinha feito e não tinha recebido. E Herodes se recusa totalmente a dar qualquer coisa para eles, né? Nasce Ruth, em 17 de abril. Eles vendem parte de uma propriedade que eles tinham. Eles tinham a casa que eles moravam, mas eles tinham participações em algumas propriedades, tanto vizinhas quanto nas cidades vizinhas, em Cafarnaum, em outras cidades. Tá? Isso foi basicamente para tentar dar um fôlego financeiro para a família, né? A gente viu também que Jesus, ele tentava sempre fazer a hora de oração da família como uma hora livre, onde os seus familiares, mães, irmãos, formulariam cada um a sua prece pessoal ao Pai. E não adianta, Jesus percebia que eles sempre tentavam voltar a algum tipo de reza montada. Nas vezes que ele tentava incentivar eles a falar algo espontâneo e eles não iam para frente, então Jesus jogava palavras e no fim das contas eles estavam repetindo o que Jesus falava. Depois de tentar que eles tivessem uma oração sincera de coração e percebendo que isso não ia acontecer, então Jesus monta o Pai Nosso, que vira a oração da família de Jesus. É basicamente o mesmo Pai Nosso que a gente tem hoje, com algumas pequenas diferenças. Tem uma parte do livro de Dante que tem exatamente como era o Pai Nosso montado por Jesus, tá? Não é o foco aqui da apresentação, mas é uma coisa que está lá, uma consulta. Jesus aqui, nessa fase, começa a ter reflexões confusas na sua mente. Por quê? Ele sabia que ele tinha um trabalho divino a fazer, um trabalho dentro da sua missão, só que ele estava sendo esmagado pelas dificuldades financeiras, basicamente ele era o pai de família agora, e ele não podia simplesmente abandonar a família dele para poder fazer o trabalho dele. Então ele sempre ficava oscilando entre as duas responsabilidades, uma responsabilidade maior e mais a longo prazo, e as necessidades imediatas, que eram as necessidades da família. No 15º ano, que ele faz o primeiro sermão na sinagoga, e esse é o marco que eu coloquei para a gente começar essa apresentação, porque é a primeira vez que Jesus vai a um púlpito e diz algo, tá? que ele montou e que ele quis falar publicamente. Tá? Aqui nessa época, com uma dificuldade financeira, ele tem o risco de perder a harpa dele, justamente pela pressão dos impostos. Tá? O complicado é que Jesus tinha que trabalhar, sustentar a família e ainda mais pagar impostos. E tinha hora que não era tão fácil fazer isso. Então ele se viu no risco de repente, o coletor de impostos achar a harpa dele e confiscar. E ele resolveu, então, depois, mais para frente, ele resolve vender a harpa dele, não agora. Ele resolve pegar as escrituras que ele ganhou dos reis magos e olha a altura moral dele. Escrituras caríssimas, que ele podia muito bem ter vendido. Ele resolve doar essas escrituras ao templo local de Nazaré, como uma amostra da maturidade dele. Simplesmente, precisando de dinheiro, não vendeu essas escrituras. Bom, então vamos ao primeiro sermão. Com a vinda do 15º aniversário, Jesus podia oficialmente ocupar o púlpito da sinagoga, no dia de sábado. Muitas vezes antes, na ausência de oradores, havia sido permitido a Jesus que lesse as Escrituras, mas agora tinha chegado o dia em que, de acordo com a lei, ele podia conduzir os serviços. E por isso, no primeiro sábado, depois do seu 15º aniversário, o Shazam arranjou para que Jesus conduzisse o serviço da parte da manhã na sinagoga. E quando todos os fiéis de Nazaré estavam reunidos, o jovem homem, tendo feito a sua seleção das Escrituras, levantou-se e começou a ler. O Espírito do Senhor Deus está em mim, pois o Senhor me ungiu. Ele enviou-me para trazer boas novas aos mansos, medicar os que tiverem o coração alquebrado,
proclamar a liberdade aos prisioneiros e libertar os aprisionados espiritualmente, para proclamar o ano da graça e o dia do ajuste com o nosso Deus, para confortar todos os afligidos, dar a eles a beleza em lugar das cinzas, o óleo da alegria no lugar do luto, uma canção de louvor em vez do espírito da tristeza, para que sejam chamadas de árvores da retidão as que foram plantadas pelo Senhor, e com as quais Ele pode ser glorificado. Buscai o bem e não o mal, para que possais viver e para que assim o Senhor, o Deus das hostes, possa estar convosco. Odiai o mal e amai o bem, estabelecei o julgamento à entrada da porta. Talvez o Senhor Deus conceda sua graça aos remanescentes de José. Lavai-vos, purificai-vos, afastai o mal dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Buscar a justiça, aliviai os oprimidos. Defendei os órfãos e pedi pela viúva. Com o que me apresentei perante o Senhor para ir inclinar-me diante do Senhor de toda a terra? Deverei eu chegar perante Ele com ofertas de holocaustos e com bezerros de um ano? Será que o Senhor ficará satisfeito com milhares de carneiros, com dezenas de milhares de ovelhas ou com rios de óleo? Deveria eu dar o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Não, pois o Senhor mostrou-nos, ó homens, o que é bom. E o que o Senhor esperava de vós, a não ser que sejais justos, que ameis a misericórdia e que caminheis humildemente junto com o vosso Deus. E quem então comparareis o Deus que domina o círculo da terra? Levantai os vossos olhos e contemplai, aquele que criou todos os mundos, que cria as suas hostes pelos seus números e a chama de todos os nomes. Ele faz todas essas coisas graças à grandeza do seu poder. E porque ele é forte em poder, nenhuma delas falha. E dá poder aos fracos e àqueles que estão exauridos. Ele aumenta a força. Não temais, pois eu estou convosco. Não desanimeis, pois eu sou o vosso Deus. Eu fortalecer-te-vos-ei e ajudar-vos-ei, sim, eu sustentar-vos-ei com a mão direita da minha retidão, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E eu segurarei a vossa mão direita, dizendo a vós, não temais, pois eu ajudar-vos-ei. E sois, pois, as minhas testemunhas, diz o Senhor, e os meus servidores, a quem eu escolhi para que todos saibam e acreditem em mim e compreendam que eu sou o Eterno. Eu sim, eu sou o Senhor, e além de mim não há nenhum Salvador. E quando terminou essa leitura, Jesus assentou-se e o povo foi para suas casas, pensando nas palavras que tinha tão graciosamente lido para eles. Nunca o povo de uma cidade o tinha visto tão magnificamente solene. Nunca eles tinham ouvido a sua voz mais honesta e sincera. Nunca eles o tinham visto tão maduro, decisivo e com tanta autoridade. Bom, vocês devem ter percebido que a primeira parte são trechos das Escrituras que Jesus montou em uma ordem que formava um pensamento. E isso era bastante clássico das ministrações que Jesus dava nas sinagogas. Quando ele tinha a oportunidade de ir a uma sinagoga, ele tentava ao máximo usufruir do conhecimento disponível no Torá para poder montar as suas palestras. Mas de uma certa forma organizada, diferente, não da forma comum. De uma forma que a parte seguinte complementasse a primeira e esclarecesse a primeira. Ao fim, praticamente não restavam dúvidas. Esse era o modo que ele fazia. E esse sermão foi o primeiro a mostrar isso. E nele a gente pode ver alguma revolta com respeito aos sacrifícios que ele presenciou quando ele foi para Jerusalém, na primeira Páscoa. Que ele realmente não achava digno de Deus ou necessário e justo o sacrifício de sangue, pelo menos no volume que era feito ali em Jerusalém. Bom, no 16º ano, Jesus alcança a sua estatura definitiva. Neste ano ele alcançou a sua estatura definitiva, física. Era um homem formoso e viril, tornou-se cada vez mais sóbrio e circunspecto, mas era compassivo e amável. Seus olhos eram doces, mas inquisitivos. Seu sorriso era sempre simpático e calmo. A sua voz era musical, mas autoritária. E a sua saudação cordial, mas sem afetação. Sempre, mesmo no mais comum dos contatos, parecia evidenciar-se uma natureza dupla, a humana e a divina.
e sempre ele demonstrava a combinação da compaixão do amigo com a autoridade do mestre. E esses traços de personalidade cedo se tornaram manifestos, mesmo nos anos adolescentes. Pra vocês terem uma ideia da postura, ali ele fala um negócio interessante, que Jesus sempre abordava as pessoas com amizade sem afetação, né? Então eu sempre fiquei pensando o que é esse sem afetação. A afetação é essa coisa que a gente chega num bar e fala, amigo, né? E Jesus talvez fosse de um modo mais sincero, aberto e não tão, né? Essas expressões assim, algumas vezes pode soar um pouco falsas, né? E Jesus parecia ser um espécime exemplar de pessoa. Vocês vão ver mais para frente, mas teve uma vez que ele foi visitar Tibério, um dos governantes romanos, e Tibério disse para um dos seus assessores, olha esse homem, imagina se eu tivesse essa postura e essa graciosidade, que grande rei eu não seria. Então vocês imaginem, a gente não consegue ter uma figura real de como foi Jesus, mas vocês imaginem que ele devia de ter uma postura diferente, uma pessoa realmente diferente. Em Nazaré, por exemplo, ele era bem conhecido e estimado por praticamente todos. Ele era um exemplo de cidadão. E é dito muito no livro que muitas das opiniões que Jesus tinha, praticamente todos os jovens de Nazaré estavam dispostos a seguir. Para vocês verem o impacto dessa pessoa. Bom, aqui Tiago começa a ensinar seus irmãos a ler. Aqui é um fato interessante, porque na tradição judaica, quem vai estudar em escolas são só os meninos, as meninas não vão. E nessa época já não sei se havia nascido Ruth, mas tinha Miriam. Ruth já tinha nascido? Então, tinha Ruth e Miriam. E Marta, isso, né? 3 mulheres, eu acho que sim. E Jesus exprimiu para sua mãe, Maria, que nas leis a mulher não deveria ter um estudo formal, mas que ele achava que o estudo formal tinha que ser feito. E Maria concordava com isso. Tanto que eles resolveram fazer o seguinte, eles resolveram dar as aulas que seriam dadas numa escola formal para as meninas em casa. Tá, então isso muitas vezes Jesus fazia, ou então aos poucos foi passado aos irmãos mais velhos, onde Tiago era o segundo mais velho. Nessa época outra propriedade é vendida, justamente para dar mais fôlego financeiro para eles. Jesus segue conquistando a sua soberania no quesito de continuar aprendendo como é a vida a vivência como um ser humano, conhecendo melhor as pessoas, né? E aqui é dito uma coisa muito interessante. Tem um trechinho do livro que ele fala assim, nenhum jovem, nem antes, nem depois de Jesus, vai ser testado e vai carregar cargas tão pesadas quanto Jesus carregou, entre a época dos 15 aos 20 anos de idade. Então, gente, isso aí também é uma coisa que eu fico imaginando, mas imagine se os reveladores, que possivelmente têm um conhecimento pleno da vida comum nossa, e mesmo a gente conhecendo tantos sofrimentos comuns, até de adolescentes, pessoas que não estão crescidas o suficiente para suportar certa carga, e dizer que Jesus foi o único que suportou cargas tão pesadas e que nunca antes ou depois de Jesus vai haver alguém que carregou tantas cargas. Então a gente pode imaginar a vida que Jesus levou, tá? E parece o livro não fala, mas parece que isso foi arquitetado desse jeito, porque Jesus tinha que viver a vida na plenitude, tanto nas alegrias quanto nas tristezas, e assim foi. Em dificuldades assim inescapáveis. Aqui no 16º ano, Maria insiste com a ideia de que Jesus vai ser um Messias, um libertador judeu. Mas ela sempre está frustrada porque Jesus nunca diz nada sobre a missão dele. E de verdade Jesus viveu uma vida tão comum que algumas vezes Maria fica na dúvida se realmente Jesus vai ser
o libertador judeu, vai ser um grande Messias, alguma coisa assim. Ela só volta na convicção dela quando ela se lembra da visitação de Gabriel. Aí que ela volta, sim, né? Realmente eu fui visitada, foi algo sobrenatural, então sim, Jesus é. Tá? E Jesus ele é perguntado várias vezes, não só por Maria, mas pelos seus irmãos, da sua missão. E como Jesus percebe que ninguém vai entender ele cada vez mais ele fala menos da missão. Ele se resume, nessa parte da vida, até mais para frente, ele sempre se resume a dizer, não é chegada a minha hora. Bom, nessa época Jesus tem um perfeito desenvolvimento físico e mental. É interessante aqui que eles falam de desenvolvimento mental, Jesus estava já no ápice da sua capacidade intelectual, tá? Com 16 anos de idade, tá? Então ele conseguia manter discussões com todo tipo de gente, adulto, mais adolescente, discussões filosóficas complexas, ele já estava apto a fazer isso. E nesse ano ele já tinha decidido sobre a sua missão de revelar a verdade ao mundo. Só que ele tinha percebido que ele não podia largar as coisas e ir fazer o trabalho dele, que a família dele precisava muito dele, e ele tomou uma decisão pessoal, uma decisão meio de pai. Então a gente sempre fica naquela, poxa, mas Jesus teve todas as experiências que qualquer pessoa tem, e a experiência da paternidade? Ele foi pai. Ele foi pai de todos os irmãos dele. Ele tomou a decisão de que ele só ia começar o trabalho público dele depois que ele educasse e casasse todos os seus irmãos. Assim como um pai. A vida está feita, todo mundo arranjado, então sim, agora estou livre para fazer o meu trabalho. Bom, no 17º ano, acontece uma coisa que vai influenciar, o primeiro atrito que vai influenciar a vida de Jesus toda para frente. O povo judeu começa a se organizar para fazer uma revolta contra os impostos romanos. É formado um partido político chamado Zelote. Esse partido político, ele veio por toda a Judéia e veio passando por cidades e angariando quase que um exército, tá? Para ir enfrentar os romanos. E quando eles chegaram em Nazaré, logicamente, como Jesus era a figura do lugar, eles pensaram que a pessoa a convenceria a liderar o povo de Nazaré, no partido Zelote, era Jesus. Fizeram um convite a Jesus a aderir ao partido Zelote. Jesus ouve todas a ideia do partido e se recusa a entrar no partido e apoiar a causa. Bom, ele fala que Jesus ouve e não dá nenhuma opinião, simplesmente recusa. Aí na insistência, Jesus fala que não, ele não podia, porque a prioridade dele era a família dele, né? E aí uma das pessoas que estavam no partido, chamado Isaac de verdade era um judeu abastado, ele resolveu fazer o seguinte: se o seu problema é a família, então eu sustento a tua família e você entra no partido. E aí fica mais pressionado ainda, né? E aí que Jesus faz um discurso magnífico. Algo tinha que ser feito. Jesus devia reafirmar a sua posição. E foi o que fez. Brava e diplomaticamente, para a satisfação de muitos, mas não de todos, manteve-se nos termos do seu argumento inicial, sustentando que o seu primeiro dever era para com a família, que uma mãe viúva e de 8 irmãos e irmãs necessitavam que algo mais do que o dinheiro poderia comprar, as necessidades físicas da vida, que eles tinham direito aos cuidados e à orientação de um pai, e que ele não podia, em sã consciência, eximir-se da obrigação colocada em seus ombros por um acidente cruel, a morte de José. Elogiou a sua mãe e seu irmão Tiago, ou de mais idade, por terem tido a boa vontade de liberá-lo,
porque a Maria e Tiago tinham afirmado que sim, pode ir, a gente se vira, né? Mas reiterava que a sua lealdade a um pai morto o proibia de deixar a sua família, e não importava quanto dinheiro viesse a ser dado para o sustento material deles, fazendo a inesquecível afirmação de que o dinheiro não pode amar. E de verdade, esse discurso tocou o coração das pessoas, e as pessoas resolveram, ok, né? Vamos deixar. Só que é dito que nessa discussão toda, o povo de Nazaré meio que se dividiu. De verdade, foi a primeira vez que Jesus gerou inimigos. Que haviam várias pessoas que não ficaram contentes que Jesus recusou e sempre alimentaram uma certa suspeita sobre Jesus. Isso mesmo ao longo da vida. Tá? Bom, nessa época, por sorte, Tiago já ganha uma maioridade e começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar na loja de reparos que eles tinham. Tá? Então aí você tem uma pessoa mais trabalhando, a situação financeira tende a melhorar. Bom, 18º ano, mais uma propriedade é vendida. Com essa propriedade, alguns impostos e dívidas são pagos. Tiago tem sua maioridade, então Jesus resolve fazer o que foi feito com ele. Quando Jesus cumpriu sua maioridade, José o levou a Jerusalém, que era o trato normal, de verdade, tanto para conhecer Jerusalém, conhecer os rituais da Páscoa, quanto para conseguir a afirmação da idade adulta, que se fazia na época da Páscoa, em um templo em Jerusalém. Tá? E ele vai com Tiago para Jerusalém, mostra os sacrifícios, mostra tudo, né? Participa de algumas discussões nos templos. De verdade, essa participação para Jesus se resume a ficar olhando. E Tiago tinha ouvido a história de Maria, de que Jesus tinha ido nos templos, discutia com os sacerdotes, e estava ansioso para ver isso. E a frustração dele é que isso não ocorreu. Jesus simplesmente ficava quieto. Tá? E o livro fala que Jesus, de verdade, ficava horrorizado com as coisas. Aquilo que tinha dado um impacto para ele quando ele tinha 14 anos, já para ele não se mostrava legal. Tanto os sacrifícios, as discussões não pareciam tão interessantes para ele, então nisso eles resolveram voltar. Olá, pessoal, voltando aqui, a gente tem aí mais uns minutinhos para acabar nossa reunião. Eu vou parar aqui de compartilhar. Certo. E aí a gente pode fazer um resumo do que foi dito dessa segunda fase aí, digamos assim, depois dos 15 anos de Jesus. Eu tenho uma leve impressão que... Como? Lindo, Ney, bem ruim. O áudio, Oi? teu áudio tá Tô ouvindo, tá. Vamos ver se melhora aí. Então, eu tenho a leve impressão que eu já vi esse trecho, esse pedaço, essa fala, em algum lugar, mas nunca vi essa parte do livro. Não sei se para vocês é a mesma coisa. Eu estou Porque nós já adiantado. vimos, então eu nós não conheço. já vimos, é uma reprise. Entendi. E aí, Tiago, o que você anotou aí? O que eu anotei foi a 12ª palestra. O rapaz falou, dos 15 aos 31 anos, que são os anos perdidos. E ele fala que são os anos mais fascinantes de Jesus Cristo. Foi a fase de ministração pessoal, como fala, né, o livro, onde Jesus aprendeu com as pessoas. Com 15 anos ele fez a formulação do Pai Nosso, né? E diz que Jesus estava muito confuso, porque ele sabia que ele era responsável pela família com a morte do José. Nessa época, ele fez o primeiro sermão na sinagoga. E com as dificuldades financeiras, ele vende propriedade e, mesmo precisando de dinheiro, ele pega as escrituras que ele tinha, que eram caríssimas, e doa
para o templo de Nazaré. Isso com 15 anos. No 16º ano, ele alcançou a sua estatura definitiva, porém ele não fala, né, a estatura. Não, não Não. fala. Ele não menciona. Ele fala que Jesus tinha cargas muito, ninguém, nem antes e nem depois de Jesus, passou pelo sofrimento, dele, dos 15 aos 19 anos. Mas isso já havia sido programado, porque diz que Jesus tinha que viver a vida na sua plenitude, não só momentos bons, mas ele tinha que viver tudo. A vida comum dele levava a Maria muitas vezes a desacreditar da missão dele. Ela só voltava a si da missão dele quando ela lembrava do anjo. Com 16 anos, ele atingiu o ápice também da sua capacidade mental e tomou a decisão, né, de seguir o caminho dele depois que todos os irmãos dele estivessem casados. Nessa época, havia um partido político chamado Zelote e queriam que Jesus, o partido político tinha dinheiro, tinha muita gente, e queriam Jesus na linha de frente. E um judeu, Jesus recusou, e aí um judeu chamado Isaac propôs, né, suprir todas as necessidades da família de Jesus Cristo para Jesus se filiar ao partido. E aí Coisas da política. aí é quando Jesus negou novamente, escreveu lá uma carta explicando o porquê que ele não aceitava, e o final da carta dizia: o dinheiro não pode amar. Na verdade, foi um discurso que ele fez, né, dizendo isso, que ele não aceitava por esse motivo. Sim. Meu Deus, Muito bom, muito bom. que, Muito bom. que, que criatura, que vida linda, olha, a gente tem que parar, né? Mas eu ficaria horas, Hum. horas e horas e horas e horas ouvindo falar da vida dele. A Maravilhoso, meu presença Deus. dele, né? Até o Sim, Tibério, quer ver? um romano, Um romano olhar para um olhar para judeu, ele e falar: "Ai, se eu tivesse é, essa presença, essa graça, essa." Era um você rei, né? imagina? Presença Era um de rei rei. mesmo. É. Bom, gente, eu acho que vocês resumiram bem isso. O que eu vejo, o que eu vi desse capítulo é bem que ele foca na família, né? Primeiro Foca na criar a família. família, casar todos, enfim, deixar todos bem. Responsabilidade. É. A responsabilidade que ele queria ter ali, ele foca bem nisso, na família, ensinar as mulheres que na época não iam à escola, então ele foca bem nessa mudança. A gente agora tem aí mais ou menos uns 2 minutos, vamos fazer a prece de fechamento. Vamos Vamos lá. fazer a prece antes que encerre assim, né? É, vamos lá. Já. Olha, então, eu vou encerrar com a prece de Cáritas que eu acabei encontrando aqui. Agradecer a presença dos nossos amigos espirituais que estiveram conosco. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos encerrar nossa reunião com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade